Era o ano de 1263 e nas pedras frias da igreja de Santa Cristina em Bolsena, um drama eterno se desenrolava mais uma vez. Aquele combate ancestral entre a fé e a dúvida, entre a razão humana e o mistério divino. Um sacerdote alemão, cujo nome a história preservou apenas como Pedro de Praga, celebrava a Santa Missa com o coração dividido, atormentado por aquela pergunta que assombra a alma de todo homem que se aproxima do altar. Como pode ser verdade que este pão se torne o próprio corpo de Cristo? Ah, que tormento é este que aflige o coração humano? Que cruel paradoxo nos é apresentado: crer no invisível, tocar o intangível, comungar com o infinito através de um pedaço de pão. O pobre sacerdote, formado nas universidades da época, onde a dialética aristotélica começava a questionar os mistérios de fé, sentia-se como um homem suspenso entre dois abismos, o da incredulidade racional e o da fé cega. Durante meses, talvez anos, essa dúvida corroía sua alma como um verme silencioso. Cada manhã, ao se dirigir ao altar, sentiu o peso esmagador da responsabilidade. Como poderia ele, um homem comum, transformar pão e vinho no próprio Deus? Como poderia pronunciar aquelas palavras sagradas, hoc est in corpus meum, sem a certeza absoluta de sua veracidade? Era como se carregasse nas mãos não apenas a hóstia, mas todo o peso da humanidade duvidosa. E foi precisamente naquele momento de maior angústia espiritual, quando a dúvida atingiu seu ápice insuportável, que a providência divina escolheu manifestar-se. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, conhece as fraquezas de seus filhos e não abandona aqueles que, mesmo duvidando, continuam a servi-lo com sinceridade de coração. No instante exato em que o sacerdote pronunciou as palavras da consagração, algo extraordinário aconteceu. A hóstia branca e imaculada começou a sangrar. Não era uma ilusão, não era um truque da luz matinal que filtrava pelos vitrais góticos, era sangue real, vermelho como o amor divino, quente como a paixão de Cristo, escorrendo lentamente pelas mãos trêmulas do celebrante. O que se passou então na alma daquele homem? Que revelação interior, que terremoto espiritual sacudiu as fundações de seu ser? Imagine-se por um momento naquela situação, você, que duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia, vê diante de seus olhos a prova mais tangível, mais irrefutável, de que aquilo que a Igreja ensina há séculos é verdade absoluta. O pão se tornou carne, a carne sangra, e esse sangue é o mesmo que foi derramado no Calvário por amor à humanidade. O sacerdote caiu de joelhos, não por protocolo litúrgico, mas por uma necessidade física e espiritual irresistível. Suas pernas simplesmente não conseguiam mais sustentá-lo diante de tamanha manifestação divina. As lágrimas corriam por seu rosto, lágrimas de arrependimento pela dúvida, de gratidão pela misericórdia divina, de alegria pela confirmação da fé, de temor reverencial diante do sagrado. O sangue continuava a escorrer da hóstia, manchando o corporal branco que cobriu o altar. Cada gota que caía era como uma palavra de Deus, falando diretamente ao coração humano. Eis aqui a prova que pedias, eis aqui meu corpo, eis aqui meu sangue, dados por ti e por todos, para a remissão dos pecados. Mas o milagre não se limitou àquele momento. O corporal manchado de sangue tornou-se uma relíquia viva, um testemunho permanente da presença real de Cristo na Eucaristia. Quando a notícia chegou aos ouvidos do Papa Urbano IV, que se encontrava em Orvieto, ele imediatamente compreendeu a magnitude do acontecimento. Não era apenas um milagre local, mas uma mensagem universal da Igreja. O Santo Padre ordenou que o corporal fosse levado para Orvieto em procissão solene. E que procissão foi aquela? Todo o povo, desde os mais simples camponeses até os nobres da corte papal, acompanhou o cortejo em oração e cânticos. Era como se toda a cristandade caminhasse junta, unida pela mesma fé, fortalecida pelo mesmo milagre. Em Orvieto, o Papa Urbano IV, movido pelo Espírito Santo, instituiu a festa de Corpus Christi para toda a Igreja Universal. Encomendou a São Tomás de Aquino a composição dos textos litúrgicos para essa nova solenidade. E assim nasceram aqueles hinos sublimes que ainda hoje cantamos, o Pandiam Lingua, o Tantum Ergum, o Panis Angelico, verdadeiras joias da poesia sacra que expressam toda a teologia eucarística da Igreja. Mas voltemos ao nosso sacerdote. Que transformação se operou em sua alma após o milagre? Aquele homem que antes celebrava com dúvida, agora celebrava com uma fé ardente e inabalável. Cada missa se tornara para ele um novo calvário, cada consagração uma nova encarnação, cada comunhão um novo encontro pessoal com Cristo. A dúvida que antes o atormentava transformou-se em certeza luminosa,
mas não uma certeza fria, intelectual, uma certeza vivida, experimentada, tocada com as próprias mãos. Ele havia visto, havia tocado, havia sido testemunho ocular da verdade eucarística. Como poderia agora duvidar? Como poderia não proclamar aos quatro ventos que Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia? E aqui reside a profunda lição espiritual do milagre de Bolsena. Deus não abandona aqueles que o buscam sinceramente, mesmo quando assaltados pela dúvida. A dúvida, quando não é obstinada, mas fruto de uma busca honesta de verdade, pode tornar-se o caminho para a fé mais profunda e autêntica. O corporal de Bolsena, conservado até hoje na Catedral de Orvieto, continua a ser um testemunho eloquente da presença real de Cristo na Eucaristia. Milhares de peregrinos vêm de todo o mundo para venerá-lo, para tocar com os olhos da fé aquelas manchas de sangue que são, na verdade, o próprio sangue de Cristo. Que mistério insondável é a Eucaristia, que prodígio de amor divino, Deus se faz presente sob as espécies do pão e do vinho, para estar sempre conosco, para ser nosso alimento espiritual, nossa força na caminhada terrena. E quando nossa fé vacila, quando a dúvida nos assalta, Ele mesmo se manifesta de forma extraordinária, para confirmar nossa fé e fortalecer nossa esperança. O milagre de Bolsena não é apenas um evento do passado, mas uma realidade sempre presente. A cada missa celebrada, o mesmo milagre se renova. O pão se torna corpo, o vinho se torna sangue. A diferença é que normalmente isso acontece de forma invisível aos nossos olhos corporais, mas não menos real por isso. Que o exemplo daquele sacerdote alemão nos ensine a perseverar na fé, mesmo quando assaltados pela dúvida. Que sua experiência nos lembre que Deus é sempre maior que nossos questionamentos e que sua misericórdia supera infinitamente nossa pequenez humana.